E aí, pessoal do YouTube, tudo bem? E hoje a gente vai comentar e conversar um pouco sobre parâmetros, né? Falar um pouco de ferramenta. Por mais que a gente fale muito que o BIM não é software, que o BIM é uma metodologia de trabalho, é, é impossível você ter os benefícios e aplicar a metodologia BIM sem que seja por meio de software, né? São duas coisas que estão muito ligadas e por isso que às vezes as pessoas acabam confundindo, né? Vamos lá, vamos começar nosso assunto de hoje, que são parâmetros dentro do Revit, dentro do software Revit. E o que são parâmetros, né? O que são esse famoso parâmetro que todo mundo fala e tudo mais? Parâmetros dentro do Revit nada mais é do que eles são uma forma de usar e controlar informações e propriedades dentro de um objeto ou projeto. De uma forma muito clara e direta, os parâmetros eles são utilizados dentro do software para que a gente consiga colocar as informações, seja dentro do objeto ou seja dentro do projeto, né? Dentro de um elemento. Que a gente fala muito, né, que o BIM tem essa questão de trazer informação para dentro do projeto, de trazer informação aos objetos, que eles não são várias linhas que parecem objeto, eles são propriamente o objeto, né? E os parâmetros, eles são a forma que a gente coloca as informações, né? Então, esses parâmetros, eles podem ser parâmetros de projeto, que a gente usa parâmetros de projeto quando a gente quer colocar informações relacionadas àquele projeto em específico. Pode ser parâmetros com relação a clientes, pode ser com parâmetros com relação a dados da obra, assim como pode ser parâmetros que eles são colocados dentro de objetos. Parâmetros de uma porta, parâmetros de parede, parâmetros de teto, de reboco, de piso, de azulejo. E além desses objetos que são efetivamente modelados, a gente consegue fazer parâmetros de projeto também para pranchas, por exemplo, para colocar informações relacionadas a quem fez o projeto, quem elaborou, que data que foi entregue, qual que é a revisão, qual que é a empresa, qual que é o contratante. Então, todas essas informações que a gente coloca dentro do software para a gente utilizar e ter esse aumento de produtividade são feitos por meio de parâmetros. E dentro, além dos parâmetros de projeto, a gente tem os parâmetros de família. Que o que são? Dentro do Revit nós temos as famílias, que é como que a gente faz, como se fosse não é bem isso, mas é mais ou menos uma caracterização, né, das coisas. A gente pode ter famílias de portas, famílias de janelas, famílias de pisos, famílias de forro, de teto, guarda-corpo, escada, praticamente quase todos os elementos, e também a gente tem de modelos genéricos, né, de massas. Então, esses parâmetros de família são parâmetros que a gente coloca dentro das famílias, né? Então, quando eu estou fazendo uma família de porta, eu estou fazendo toda a modelagem dela, eu posso colocar parâmetro para material da vista, parâmetro para material da maçaneta, parâmetro de largura, parâmetro de altura, parâmetro de texto, que nesse parâmetro de texto consegue colocar quem que é o fabricante dessa porta, quando que eu comprei essa porta, qual que é o número dela, qual que é o lugar que ela vai ser colocada. Então tudo isso é feito por meio de parâmetros de famílias. E também, além dos parâmetros de famílias, nós temos os parâmetros compartilhados, que são os famosos shared parameters, que esses sim são uma das principais dúvidas que o pessoal tem, como eu uso, qual que é a melhor forma de utilizar, né? E esses shared parâmetros, os parâmetros compartilhados, eles trazem uma grande velocidade para o teu projeto. Se você souber usar eles da forma correta, você vai ganhar muita produtividade, você vai ganhar muita agilidade, você vai conseguir reutilizar muita informação, você vai conseguir fazer com que as informações sejam interligadas, não apenas entre um projeto, entre vários, que isso é uma das coisas que a gente sempre fala, que na construção civil a gente gera muita informação, porém a gente gera muita informação, mas a gente reutiliza pouca informação. Então por isso que eu gosto dos parâmetros compartilhados, porque a gente consegue reutilizar muita informação quando a gente usa eles, né? E mais para frente a gente vai explicar um pouco mais aqui
em detalhe como eles funcionam e também no final dessa live, desse bate-papo de hoje, eu vou abrir o Revit, criar alguns parâmetros, fazer alguns exemplos com vocês para trazer essa parte prática, né? E agora a gente tem esses parâmetros que eles podem ser feitos um parâmetro de instância, né? Eles podem ser distância ou um parâmetro de tipo. E agora eu vou dar uma explicada o que é um parâmetro de distância e o que é um parâmetro de tipo. Quando a gente faz uma família, essa família ela tem uma categoria, né? Na teoria do Bing eles chamam como classe, né? Porém, o software Revit chama como família, né? E essa família ela tem uma categoria de porta, de janela, tudo mais. Mas o que é uma família na realidade? Numa família, ela é como se fosse um grupo grande que você define, geometrias ou informações básicas para essa família que você quer replicar. Então, se tu tem 100 portas dentro do teu projeto, você não precisa fazer 100 famílias de portas, se todas elas são de correr, por exemplo. Você consegue fazer uma família de porta de correr, né? E dentro dessa família, você vai criar diversos tipos. Que tipos? Eles são como se fosse molde. Vamos lá. Você tá na... Todo mundo aqui já foi pra praia quando era pequeno, quando tem filho, sobrinho, irmão mais novo, e já pegou aquele baldinho, né? Baldinho de plástico. Esse baldinho de plástico ele é mais ou menos como se fosse os tipos dentro das famílias. Que você tem um molde, então tudo que sair dali de dentro ele vai sair com esse molde, ele vai ter essas configurações, esses elementos, esses objetos, né, pré-configurados que tu consegue colocar dentro da família. E o que seriam os tipos? Os tipos seriam os castelinhos de areia que você faz cada um conforme se vai montando, né? Então, nesse exemplo, se você alterar alguma coisa no teu baldinho, né, que você usa para fazer o molde, você vai alterar todos os teus bloquinhos, né? Então, esse é o conceito de parâmetros de tipo, que é um parâmetro que quando você, dentro de uma família, cria um tipo, ele vai ser igual para todos os bloquinhos que você vai fazer, mas ele é como se fosse um molde super futurístico que troca o passado também, né? Então, todos os que você fez com esse molde, eles são iguais, ele é um parâmetro que ele troca para todos. E isso é muito interessante, é muito bom de utilizar. Um exemplo de parâmetro de distância é quando você quer colocar o nome num pilar, por exemplo, ou o nome numa porta. Esse é o meu pilar P1, P2, P3, P4. Você não vai criar um tipo diferente por causa de um pilar. Não, você vai ter vários pilares com a mesma seção, porém cada um vai ter o seu nome, né? Então, para isso, você usaria um parâmetro de instância. Mas, por exemplo, um parâmetro de tipo, dando esse mesmo exemplo, pode ser o material, vamos dizer, que é um parâmetro de tipo. Por quê? Porque você não vai querer trocar. Nesse pilar eu vou ter concreto de 25, né? Nesse eu vou ter de 30, nesse de 35. Você não vai querer fazer isso à mão, porque essa é uma mudança que ela é muito difícil de acontecer, e quando ela acontece por um grupo. Então já seria muito mais fácil você fazer isso com parâmetro de tipo, porque uma hora que você troca ele, você troca para vários elementos, para um grupo de elementos dentro do projeto. E o último parâmetro que a gente tem são os parâmetros globais. E para que servem os parâmetros globais? Os parâmetros globais, você usa, cada projeto tem o seu parâmetro global. E você sempre cria eles quando você vai começar um projeto. E qual que é a vantagem? Qual que é o seu uso? É quando você quer ter uma informação fixa, quando você quer ter uma informação definida para vários grupos de objetos. Muitas vezes nem são da mesma família, muitas vezes eles nem são da mesma categoria. Vamos supor, você quer que todos os teus pilares, colunas, lajes, escada, tudo que é de concreto tenha o mesmo material. Você pode usar um parâmetro global, porque se você trocar lá de C20 para C30, ele vai trocar em todas as vigas, escadas e tudo mais. Em vez de você ter que ir lá de família em família, de tipo em tipo, ou dependendo como que você fez, ainda de instância em instância trocando, você consegue com um clique fazer com que troque o material de todos os objetos.